Quer ver, foi um jogo ruim. O Uruguai veio para não jogar, para conseguir se proteger bem na parte defensiva. O Bielsa jogou aquele molhozinho de que ia pressionar o Brasil, que não ia deixar o Brasil jogar, mas totalmente diferente do que ele disse. O Uruguai veio numa linha de 5 com uma linha de 4, só com o Darwin Núñez na frente. E muito interessante que o Darwin Núñez, ele marcava o Marquinhos e deixava a bola nos pés do Gabriel, para o Gabriel Magalhães construir as jogadas. Acho que no entendimento do Bielsa, o Marquinhos poderia ter mais condições de construir esse jogo melhor. E foi muito eficiente o Brasil nessa pressão, né, para ter a bola no início do jogo. Ele conseguiu ter a bola, só que sendo um pouco efetivo, sendo um pouco perigoso. Algumas finalizações interessantes da linha média, né, da intermediária. Gostei muito da participação do Rafinha no jogo. Foi o melhor jogo que eu vi o Rafinha fazer nessa parte, jogando no meio. Confiança, né? Conseguindo encontrar bons passes, coisa que eu não vi outros jogadores que têm essa característica fazer, como o próprio Paquetá, o Rodrigo, jogando nessa função. Só que o Brasil construiu pouco. E a partir dos 20 minutos, quando o Uruguai optou por sair um pouquinho mais, foi perigoso, foi até um pouco mais perigoso do que o Brasil no primeiro tempo. E o jogo acabou se desenrolando para um segundo tempo em que o Uruguai saiu um pouquinho mais, quer ver? E quando o Uruguai sai e o Brasil começa uma marcação errada na frente, o Igor, que na minha opinião foi muito sacrificado nesse jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e na substituição, mas ele sai para fazer uma marcação no Uribe, só que o Uribe balança, recebe a bola na frente, o que já quebra a marcação do Brasil. O Danilo acaba tomando uma bola nas costas num balanço até um pouco infantil, ingênuo do atacante do Uruguai, e a defesa acaba se mexendo de uma forma que deixa o Gerson dentro da área e o Bruno tem que sair meio que perdido em cima do Valverde, que faz uma jogada de muita inteligência. Primeiro mundo, de muita inteligência. E ele finta, ele deixa a bola passar, e a chapa, a gente estava falando aqui, é de jogador diferente. Isso, toda a qualidade do Valverde não valoriza a má marcação do Brasil, que precisa mais. Nos jogos da seleção brasileira, a gente precisa que os atacantes e os meias sejam mais efetivos defensivamente, GV. Porque a gente sempre percebe, quando o Brasil é atacado, que tem um espaço entre os atacantes, entre a defesa. O que você está rindo, cara? Desculpa, mas assim, eu não tenho muita maturidade. Aí o João falou que no meu vídeo a gente precisa fazer uma errata. Vamos fazer agora para contextualizar, você continua explicando. Bota na tela, por favor. Eu não reparei que o Peru estava mais atrás. A gente botou o Chile por último, o Peru aqui. A culpa foi minha também, porque eu não lembrei que o Peru estava atrás, estava lá atrás, entendeu? Então o Peru é o último e o Chile é o penúltimo. E o João tá aqui, fala agora para todo mundo aí que você não viu que o Peru estava mais atrás. Eu falei, cara, eu vou ter que falar isso, porque o que eu vou falar? Que ele estava em último, e o Chile, então a gente só consertou aqui, inverteu a posição. Que o Peru tá na retaguarda. Peru para baixo e o Chile para cima. Vamos voltar pro... Desculpa. Se falar tá no meu ouvido uma gracinha, eu já me abro todo. Você tá certo. Eu achei que vocês estavam tramando algo contra mim. Não. Eu conheço vocês. Não, é só para terminar que precisa de um pouco mais de equilíbrio, tanto ofensivo e defensivo. Porque quando você marca uma equipe em cima, quando você está lá em cima com a bola, você tem que estar muito atento nesse perde pressiona, GB. Se você perde a bola e não tem essa pressão meio efetiva, ou fazer faltas. Ontem, o Bruno Guimarães, ele fez 2 ou 3 faltas no primeiro tempo, lá em cima, porque se ele não faz aquela falta, teria contra-ataque. Só que não é só um jogador, você tem que estar bem treinado para você recuperar essa bola rapidamente, pressionar e de forma bem coordenada. Se não fizer, tem que fazer a falta, senão acaba tomando contra-ataques, como o Brasil tomou alguns ontem. E a gente, para finalizar, ter muita consciência de que a gente precisa estar mais equilibrado, tanto ofensiva quanto defensivamente. Senão, a gente vai ter que fazer o que o Dorival fez, colocar 5 atacantes no jogo, desequilibrar a equipe de forma organizacional para você tentar um gol. E acabou conseguindo esse gol, acho que de uma forma... eu não vou falar de sorte, mas muito pouco provável você não ter um centroavante na área, cruzar algumas bolas e você pegar um rebote desse como o Gerson pegou. Rara felicidade. De muito rara felicidade, mas bem recompensado por um jogador que vem muito bem na seleção brasileira. Muito bem. Antes de eu falar aqui com o Deleu, eu quero te dar os parabéns ontem o episódio com a nossa querida Carol Barcelos, lá no Storycast. Muito maneiro, muito bom, muito bem conduzido por você e pelo nosso querido Vida Mansa. Dê um abraço também no Iberê, na Yara e no Patrick. Não é o do Bob Esponja. Foi muito legal o episódio, tá lá, Carol Barcelos no Storycast. Canal do Fernandão e do Anselmo Vida Mansa. Igor Dorileu,
Entrando assim, mais numa coisa individual, porque a gente, diante da atuação de ontem, a gente tem que dar uma olhada também nas atuações individuais para ver o que a gente tem para o ano que vem. Daqui a pouco o Neymar tá voltando aí, tomara. De novo, o Vinícius não conseguiu ser o Vinícius do Real Madrid, que é um acima da média. Aliás, o Gerson achou um passe para ele ontem que foi sensacional. Passou ele, daqui a pouco vai repetir. Agora, em compensação, o que o rival lá da Espanha, o Rafinha, do Barça, tá jogando é brincadeira, né? Melhor atuação do Rafinha, acho que ontem, com a camisa da seleção, talvez? Não sei se foi a melhor dele com a camisa da seleção, mas ele com certeza foi o melhor da seleção ontem. O Rafinha, que terminou o jogo jogando como ala esquerda, e mesmo assim, muito bem. Tu vê que nos melhores momentos, a maioria dos passes saem dos pés dele, e ele vem fazendo muito bem essa função como camisa 10, né? Antes a gente pensava o Rafinha só como um ponta, aberto pela direita ou aberto pela esquerda. Ele vem jogando muito bem atrás do atacante. Já o Vinícius Júnior e o Savinho não tiveram... O Vinícius Júnior, mais uma vez, não repetiu o desempenho que ele tem no Real Madrid. E o Savinho também não fez uma grande partida. E aí no segundo tempo o Dorival tenta mudar, tira o Igor Jesus, põe o Luiz Henrique por dentro, que também não é o forte dele, ele gosta mais de jogar pela beirada, coloca o Estevão pelo lado direito, o Gabriel Martinelli pelo lado esquerdo. O Estevão até tentou mais que o Martinelli, teve mais chances, mas também não conseguiu ser efetivo. E o Luiz Henrique por dentro, acho que perde muito da característica dele. O que ele tá fazendo no Brasileiro arrebentando. De ter aquele 1 contra 1 contra o lateral, você não sabe se ele vai puxar para dentro, se ele vai levar para a linha de fundo. Por dentro ele fica encaixotado, não é um cara tão forte para jogar ali no meio dos zagueiros. Eu acho que ele poderia ter mantido o Igor Jesus e ter colocado o Luiz Henrique no jogo, fazendo a função que o Estevão estava fazendo, por mais que a torcida estivesse pedindo o Estevão. Também jogou demais. E o Estevão é outro, que pode jogar por dentro, assim como o Rafinha. Tem qualidade para isso, para jogar atrás do atacante. Eu acho que daqui seria a pouco... a posição do Neymar. Seria a posição do Neymar. Enquanto o Neymar não vem, eu acho que o Rafinha e o Estevão podem fazer esse papel. Se bem que na próxima data FIFA, que é só em março, se tudo der certo, o Neymar já vai estar de volta. Então a gente vai poder ter uma noção maior. E sobre os jogadores de meio campo, eu acho que o Brasil deu muito espaço na entrada da área. O Valverde dá esse chute no primeiro tempo. Já era uma deixa do que o Valverde teria capacidade de fazer. Nessa bola ele pegou com a esquerda, no segundo tempo ele teve mais espaço, mais tempo para bater com a direita. E não pela postura do Gerson, pela postura do Bruno Guimarães, mas por um aspecto tático. Acho que o Brasil deixa muito espaço na frente da área. E a zaga também... A zaga do Brasil não é uma zaga tão exigida assim para dar tanta chance. O Uruguai no primeiro tempo chegou 3 vezes, e as 3 vezes que chegou foi com perigo. Não, bizarro. A bola entrou entre o lateral direito e o zagueiro, depois entrou entre o Abner e o outro zagueiro, depois chute na entrada da área. O Brasil não toma pressão para ceder tantas chances quanto cedeu para o Uruguai. Quando chega, consegue finalizar. Agora, Nando, eu preciso já trazer aqui a fala do Rafinha, pra gente debater, como o Dorilho falou na abertura, mas rapidinho, Nando, trazendo pro Rio de Janeiro, né? A gente tem alguns crias, como a gente brinca na hora do campinho, Bruno Guimarães, Gerson, Luiz Henrique e outros, Vinícius Júnior, Paquetá, na seleção brasileira. O Vini, por estar no Real Madrid, brigando por bola de ouro, arrebentando na Champions League, se esperava que ele fosse o melhor jogador, o maior destaque. Agora, sem dúvida, o carioca que mais se destacou, se você botar uma média, foi o Gerson. Foi bem na outra partida e ontem jogou muito também e fez um golaço. Então, só pra gente entender, teoricamente não seria muito mais fácil o Vini chegar e atropelar do que o Gerson, que joga num nível um pouco inferior que o Campeonato Brasileiro, comparando com o Champions League? É difícil entender isso pro torcedor, é difícil. É porque é momento e como você está. Porque a gente já percebeu que o Vini, na seleção brasileira, não consegue ser esse jogador consistente que é no Real Madrid. Esse cara que é perigoso todo jogo, esse cara que dá trabalho todo jogo. Ele oscila bastante. Não sei se é pela responsabilidade, hoje, de ser o cara da seleção na ausência do Neymar, ou se pelo posicionamento, porque no Real Madrid ele joga de forma diferente. E às vezes a gente tem que entender também se ele está confortável jogar dessa forma. Porque o Brasil bota o Vini numa posição, num setor do campo em que ele tem que tomar algumas decisões que é diferente do que ele faz no Real Madrid. E aí ele pode estar se sentindo um pouco desconfortável, como o Luiz Henrique pareceu se sentir jogando por dentro ontem no jogo. Muito bem, Fernandão sabe muito de seleção brasileira. Bota na tela para mim, por favor, as aspas do que falou o nosso craque do Barcelona, Rafinha. Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque, na minha opinião, jogamos para baralho, aquele joguinho. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola. Tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune.
a gente consegue um ponto que é importante pra gente. A gente é forte e a gente está preparado para qualquer um que vier. Entrevista do Rafinha, a Rede Globo, a Rede Plim Plim. Igor Dorileu, como o senhor citou na abertura, por gentileza, fique à vontade. Eu discordo muito da Rafinha, não acho que o Brasil tenha jogado pra caramba. Fez até um segundo tempo melhor, teve chances, mas foi naquela condição que o Fernando já falou. Empilhou o time de atacante, correu risco, bola na área, uma sobra, conseguiu empate. O Brasil não criou muitas chances com jogadas trabalhadas. No primeiro tempo, o Uruguai, sem sair o tanto que o Brasil saiu, sem se expor como o Brasil se expôs, conseguiu ser mais perigoso que o Brasil. Então não acho que o Brasil tenha jogado pra caramba. Se for pegar um recorte da data FIFA inteira, você pega o primeiro tempo contra a Venezuela, foi ótimo, realmente. O Brasil deveria até ter saído uma vantagem maior do que só um gol. Mas o segundo tempo contra a Venezuela já foi abaixo, ficou um jogo lá e cá. E o Brasil, com todo respeito à Venezuela, não pode fazer um jogo lá e cá contra a Venezuela. Primeiro tempo contra o Uruguai não foi bom. E o segundo tempo foi melhor, mas foi na base do abafa. Não foi na base da organização, do toque de bola. Então acho que o Brasil não jogou tudo isso que o Rafinha achou. E é preocupante que ele ache isso, porque pode ser que outros componentes ali da seleção tenham essa opinião. E se eles estiverem satisfeitos com o desempenho do Brasil, é uma preocupação pra gente, porque tá todo mundo vendo que o Brasil não tá jogando o que deveria ou que todo mundo pensa em ver a seleção jogar. Se as pessoas ali estão satisfeitas, é algo que deixa a gente preocupado. Agora, Dorileu, quem parece que concorda com o Rafinha e tá gostando da seleção brasileira é o treinador do Uruguai, do Arrascaeta, do Vinha, do De La Cruz, que não jogaram ontem, Marcelo Bielsa. Esse sim, a gente vai ouvir. Vamos lá. E ver, né, claro. Na entrada dos vestiários aqui, quando estávamos entrando em campo com as duas equipes, ele me chamou do lado e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da seleção, a mudança que teve, as considerações que ele fez, porque às vezes a gente não observa detalhes de evolução se não existirem os resultados. E o que ele me falou, anterior à partida, inclusive, e ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução que a equipe vem tendo, que eu tivesse paciência, que eu mantivesse a organização que a equipe vem apresentando, porque a estrutura já estava montada, e ele não tinha dúvidas que, em pouco tempo, veria um Brasil repetindo o futebol que sempre viu, um futebol vistoso, bonito e com segurança. Será? O Bielsa é malaco, né? Argentino, canto da sereia, papapá. Mas ele falou antes do jogo pro Dorival, talvez tenha mudado a opinião depois. em referência, ou fazendo uma deferência ao jogo anterior. Fernandão, em poucas palavras, ou melhor, em muitas palavras, mas poucos minutos, queria que o senhor comentasse que a gente ainda tem que falar de Mengão e de Fogão que jogam hoje pelo Brasileiro. GV, só pela forma com que o Bielsa entrou em campo, já se vê que ele respeita muito a seleção brasileira, porque... Ele tava de vaselina, igual o Cássio Catatal, lateral esquerdo. Comportamento. Só pelo comportamento que a seleção uruguaia esteve em campo, ele respeitava a seleção, até porque o Uruguai marca todo mundo de forma em cima e muito individual no meio do campo. Mas ele sabia que se marcasse o Brasil individualmente, numa quebra, num drible, ele poderia ter muita dificuldade. Mas ele foi muito eficiente no que ele se propôs a fazer e o Brasil teve muita dificuldade para encontrar soluções para resolver o problema. Tem muita gente falando do Bruno Guimarães e do Gerson, né, do posicionamento dos dois. Aconteceu isso já nos outros jogos, aconteceu isso de novo, só que eles precisam muito cobrir os lados do campo pela falta de retorno dos pontas. E quando eles saem para cobrir, fica um só por dentro. Aí acaba sendo 2 contra 1, como aconteceu nesse jogo, como aconteceu nos jogos anteriores, no Paraguai, na Venezuela. É bom a gente ter consciência de que o Brasil, coletivamente, precisa melhorar. Isso a gente tem que ter total clareza. Mas individualmente, alguns caras têm conseguido jogar bem, têm conseguido encontrar uma luz nesse fim do túnel.